Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sempre, nesse início, procuro trazer uma reflexão que é minha, que é pessoal, que é toda vez que a gente vai falar para um grupo de pessoas, parece que a gente já incorporou tudo aquilo que a gente está falando, né? Parece que está dentro, né? E na verdade não está. E muitas vezes eu penso, por que os convites para falar continuam chegando? E eu já pensei muitas vezes em parar de falar. Por quê? Porque todas as vezes que a gente se propõe, estuda, se organiza e prepara, né, se organiza para começar a fala, tem sempre aquele problema que traz você para a realidade, ou seja, você não está com nada. Paula, é assim, né? Você fala, mas não pratica. Mas em se tratando de falar e não praticar, eu acho que é uma tentativa. E eu agradeço muito a oportunidade de falar, porque eu dedico longas horas refletindo, pesquisando, me organizando para trazer alguma coisa interessante para vocês. E hoje eu vou, na minha ousadia, trazer Paulo, como o Brenner já sugeriu aqui na página inicial, trazer Paulo para a gente brincar com essas reflexões. Bom, a princípio, ou em princípio, eu diria para vocês que eu sou muito melhor hoje do que há 20, 30, 40 anos atrás. Porque hoje eu sou espírita. Eu não tenho dúvidas disso. A doutrina é um freio para mim. Eu acho que a nossa percepção religiosa trabalha esse freio, né? A gente já entende. Mas muito mais do que ser um freio, é uma provocação para a melhora. E eu acho que eu sou apaixonado pela doutrina espírita exatamente por isso. Porque a doutrina é, para mim, uma provocação para a melhora. Muitas vezes a minha esposa diz assim para mim, vai para lá, vai para o púlpito, fala lá, porque as pessoas não te conhecem. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Dos maridos, das esposas. É verdade. E é verdade, é isso mesmo, assim. Quantas vezes a gente se coloca numa posição de grandeza sendo tão pequenos? Mas o quanto estar nesta posição nos exige ter uma atitude melhor. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês. Então, essa coisa chamada doutrina espírita, para mim, em primeiro plano, porto seguro, colo de mãe, assim, a doutrina me abraçou, eu me sinto muito bem aqui na casa de Aura, eu me sinto muito bem na casa de Eurípides, eu me sinto muito bem nas casas espíritas, trabalhando doutrina espírita. Mas a doutrina espírita também é mapa, também é Waze, também é essa flecha indicando para onde a gente vai. Para a gente trabalhar sendo um pouco mais produtivo nesse mundo tão sem vergonha, né? Vocês ouviram o jornal hoje? Perceberam quantas notícias ruins a mídia tem trazido para a gente? E, ao mesmo tempo, o quanto a gente já não está mais nessa vibração, o quanto a gente já superou isso, o quanto a gente pensa hoje, quinta-feira, que tem sábado, que tem a evangelização, que tem o trabalho ali na horta, que tem a sopa para fazer. A gente já está num movimento diferente e a espiritualidade conta com a gente. E aí, nesse movimento, eu tenho pensado muito em Paulo, a consciência de Paulo. Então, para iniciar, eu vou pedir 1000 desculpas, não é trem-bala,
Mas eu vou repetir aqui. Eu estou ficando velho, eu posso, Deus permite. Eu vou repetir aqui uma história que eu acho ótima, maravilhosa. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O título é O Boletim do Papai. Vocês lembram? Quarta-feira, 8 da manhã. Cheguei a tempo à escola do meu filho. Não se esqueçam de vir à reunião da manhã, é obrigatória. Foi o que a professora disse no dia anterior. O que é que essa professora pensa? Acha que podemos dispor facilmente do tempo que ela quer? Se ela soubesse o quanto era importante a reunião que eu tinha hoje às 8h30, ia fazer uma boa negociação, mas tive que cancelar. Lá estávamos nós, mães e pais e a professora. Começou a tempo. Agradeceu a nossa presença e começou a falar. Nem lembro o que ela dizia. Minha mente pensava em resolver aquele negócio tão importante. Já imaginava em comprar uma televisão nova com dinheiro. João Rodrigues, escutei ao longe. Não está aí o pai João, diz a professora. Sim, eu estou aqui. Contestei ao ir receber o boletim escolar do meu filho. Voltei para o meu lugar e disse para mim mesmo ao abrir o boletim. Mas foi para isso que eu vi? O que é isso? O boletim estava cheio de 6 e 7. Guardei rapidamente para que ninguém pudesse ver como meu filho tinha se saído. De volta para casa, aumentava ainda mais a minha raiva cada vez que pensava. Mas se eu dou tudo para ele, não tem faltado nada, agora ele vai ver. Cheguei, entrei em casa, fechei a porta com uma batida e gritei: vem aqui, João! João estava no quintal, correu para me abraçar. Papai, nada de papai, se afaste de mim. Tirei o meu cinto e nem me lembro quantas vezes batia ao mesmo tempo que falava o que pensava dele. Agora vai para o seu quarto. João foi chorando. Seu rosto estava vermelho e sua boca tremia. A minha esposa não falou nada, só mexeu com a cabeça num gesto de negação e entrou na cozinha. Quando fui para a cama mais tranquilo, a minha esposa me entregou um boletim do João que tinha ficado dentro do meu casaco e disse: leia devagar e depois pensa no que você vai fazer. Eu não tinha reparado, mas no início estava escrito: boletim do papai. Pelo tempo que o seu pai conversa com você antes de dormir, 6. Pelo tempo que o seu pai brinca com você, 6. Pelo tempo que o seu pai te ajuda com as tarefas, 6. Pelo tempo que o seu pai te leva para passear com a família, 7. Pelo tempo que o seu pai lê um livro para você antes de dormir, 6. Pelo tempo que o seu pai te abraça e te beija, 6. Pelo tempo que o seu pai assiste televisão com você, 7. Pelo tempo que o seu pai para escutar as suas dúvidas ou problemas, 6. Pelo tempo que o seu pai dedica para te ensinar coisas, 7. Média, segundo ele. As crianças tinham qualificado seus pais e o meu filho me deu 6,5. E, sinceramente, eu merecia até menos. Me levantei e corri para o quarto dele. O abracei e chorei. Queria poder voltar no tempo, mas isso não é possível. João abriu os olhos, ainda com os olhos inchados pelas lágrimas, sorriu, abraçou-me e disse: eu te amo, papai. Fechou os olhos e dormiu. Acordem, pais. Aprendam a dar o valor certo àquilo que é mais importante em relação aos vossos filhos, já que disso depende o sucesso ou o fracasso das suas vidas. Já pensou qual seria a nota que o seu filho lhe daria hoje? Eu não sei qual é a nota que meu filho me daria, mas eu com certeza me daria uma nota muito menor. Porque o quanto é difícil ser pai, né? O quanto é difícil ser mãe, ser professor, ser técnico, ser engenheiro. O quanto é difícil ser, gente. Mas a mensagem traz uma informação que eu acho que é fundamental, assim. Pais, abram os olhos. Mães, abram os olhos. Amigos, abramos os olhos. Façamos melhor.
busquemos os nossos talentos e façamos o melhor dentro da consciência que a gente tem. Aqui eu cheguei no ponto fundamental da nossa conversa. Vocês já perceberam que o Espiritismo não abre nenhuma... o Espiritismo não faz concessão, apenas convida, sendo nós quem somos. O moço está querendo vir, bota ele para trabalhar, bota ele para arrumar lá o livro, né? Assim, chama ele para fazer a horta ali, vamos colocá-lo na cozinha para ajudar a cortar um legume, vamos fazer. E aí cada um se adequa dentro do espaço de trabalho que queira, mas faz. E é fazendo que a gente transforma. E é no miudinho, não é no grandão. Não tem mais espaço para o super-homem. Tem espaço para a gente, para o anônimo, fazer diferença no processo. Porque eu poderia perguntar assim para vocês, vocês acreditam em Deus? Todo mundo aqui acredita? Acreditam que Deus é Pai? Se Deus é Pai, a gente é irmão. E se a gente é irmão, a gente tem que ir. Senão vai sentar ali, né, no milho, ajoelhado, um de cara para o outro, pedindo perdão. A gente tem que fazer, gente. E eu acho que essa é a grande mensagem transformadora que Paulo me traz. Eu não sei se vocês entendem Paulo nesse sentido. Paulo não tem uma data definitiva de quando Paulo nasce em relação à morte de Jesus. Mas diz ali no ano 5, entre o ano 5 e o ano 10. Então, Paulo não convive com Jesus. E em não convivendo com Jesus, ele é considerado um apóstolo. Caramba, isso é maravilhoso. Por quê? Pensem, a gente lembra muito mais de Paulo do que, sei lá, de Pedro, de... Me ajudem aí. Quem mais? Muito mais. Madalena convive com Jesus ali num período, né, muito pequeno, e Jesus, quando aparece depois de morto, aparece para quem? Para ela. Para ela, não aparece para os outros apóstolos, aparece para Madalena. E eu acho que aqui a gente tem dois grandes ícones de transformação pessoal. Madalena e Paulo. Eu pensei em falar só sobre Paulo, mas eu me senti obrigado a trazer uma reflexãozinha sobre Madalena. E aí eu fui lá no livro Caminho, Verdade e Vida e encontrei uma página dedicada a Madalena. A senhora pode ler para a gente? Quer o microfone? Não. Não? Madalena, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, à primeira vista de Jesus, na ressurreição, é aquele que convida à meditação substanciosa e acurada. Por que razão profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe e aos discípulos amados. Só um minuto. Olha a colocação. Por que Jesus não apareceu para Maria, sua mãe? Por que ele não aparece para os apóstolos? Por que a aparição é de uma forma transformadora, isso a página vai dizer, para Madalena? Lembrando de toda a vida que Madalena, né, teve e da transformação decisiva, definitiva dela, quando ela entende que o mestre é o mestre. Pode continuar, senhora. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina.
Dentre os grupos de Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, que a circunstância do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato das entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou um encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir os passos, fiel até o fim, os atos de negação de si própria e na firme resolução de tornar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor e sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas pela glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Emmanuel. Lindo demais, né? O que ele está dizendo aqui é que Madalena era apaixonada pelos vícios, entregue, dormente pelos vícios. E ainda assim, num determinado momento, ou melhor, neste momento em que ela encontra o mestre, ela entende a proposta do mestre, ela abandona tudo. Essa transformação, ela é significativa. E aí eu fico pensando, né? Vamos lá, pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação dos espíritos? Superação. Melhora. Então, sejamos hoje melhores do que fomos ontem e que sejamos amanhã melhores do que somos hoje, no exercício do entendimento. Então, quando Madalena entende a proposta de Jesus, ela decide, eu vou com ele. E aí eu fiquei pensando que a página é tendenciosa, né? Ela diz que a grande transformadora, ou melhor, o grande exemplo de transformação é Madalena. Eu não sei. Eu estou em dúvida, porque eu acho que Paulo é grandioso. Eu vou colocar mais uma musiquinha aqui, acho que agora já dá para colocar trem-bala, né? Vamos ver. Você já viu? Peraí. Eu sou maior do que era antes, e sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem.
Eu sou filho do mistério, do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam As mudas crescem quando se desnudam. quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo mistérios de silêncios. Evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, Se sou súdito, se sou rei, somente atento a voz do tempo. Saber, eu sou maior, e era estou melhor, e era ontem. Eu sou filho do mistério, do silêncio. somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As cores mudam, as ondas crescem. quando se desnudam, quando não se esquecem Não se esquece, daquelas dores que deixamos para trás. sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo em mistérios de silêncio. Evoluindo a cada lua, cada sol. Se era certo ou se errei, Se sou súdito, se sou rei, somente atento a voz do tempo. saberei, eu sou maior, e era, estou melhor, e era ontem. Eu sou filho do mistério, do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior, Sou maior, e era, estou melhor, que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Será que o tempo já nos revelou? Será que a gente já tem plena noção de quem a gente é de verdade hoje, nesse momento? A gente sabe o que a gente quer e aquilo que a gente não quer? Eu acho que essa é a proposta da doutrina. A gente fala de elucubrações gigantescas, assim, mas num miudinho, pequenininho aqui no nosso coração. A gente sabe de verdade o que a gente quer? O que o mundo espera de nós? Ou o que os nossos esperam de nós? É só assim que a gente vai ser transformador nesse planeta, gente. Não tem um outro caminho. Porque tudo aquilo que a gente entender grande demais e que a gente não conseguir colocar a mão, não vai estar próximo, não vai ser verdadeiro. Tem que ser pequenininho. A natureza não dá saltos. Então, que comecemos aos poucos, mas que comecemos de verdade, respeitando os nossos limites, as nossas verdades, combatendo as nossas mazelas, as nossas mentiras. Não foi isso que Paulo faz? Pensemos então agora em Paulo. Um doutor da lei, absolutamente respeitado, sabedor de aramaico, grego, latim, falava várias línguas, era exímio entendedor da lei, principalmente da lei mosaica, principalmente do Velho Testamento, sabia exatamente o que queria e onde poderia chegar. Respeitado por todos.
E o que Paulo faz com esse poder, né? Depois de ter passado por estudos minuciosos com Gamaliel, como é que é o nome lá da sinagoga, Brenner? Como é que é o nome da sinagoga que ele frequentava lá? Poxa vida, Brenner, sabia que você ia... Espera aí que eu tenho aqui anotado. Oi? Vou ter que buscar. Ai, meu Deus do céu, cadê? Bom, tá aqui em algum lugar. E aí ele é um cidadão extremamente preparado. E com todo esse poder e esse preparo, ele, entendendo que a mensagem do Mestre Jesus era uma mensagem que, entre aspas, era contra o status quo, né? Ele vai ser o grande perseguidor dos cristãos. E ele tem o aval de perseguir os cristãos. E ele persegue e ele mata. Sem dó nem piedade, mulheres, crianças. Gente, isso assim, ele usa do poder, da influência para perseguir e entende que isso é o certo. E eu acho que aqui tem um diferencial, porque ele está pautado num entendimento de mundo. Essa era a verdade dele. Quando a gente lê Paulo e Estevão, a gente percebe bem esse movimento de Paulo, né? Na hora em que ele está ali, se organiza para apedrejar, para matar Estevão. E Estevão representa, naquele momento, para Paulo, o oponente que ele não consegue compreender. Porque Estevão está espoliado, sendo destruído, arrebentado, apanhando, ensanguentado, e ele continua numa paz de espírito, num entendimento da proposta, e ele diz assim: Jesus está comigo. E existe uma outra vida. E tudo isso que você acredita nesse momento não vale. E isso incomoda Paulo demais. Paulo, então, nesse momento de enfrentamento, Estevão morre, né? Ele descobre nesse momento que Estevão é irmão de Abigail, a sua noiva, e ele não consegue mais olhar para Abigail. Ele está totalmente destroçado. E isso causa nele muito mais raiva, muito mais desespero em caçar os cristãos. E ele vai à caça. E é exatamente nesse momento em que ele está na estrada de Damasco e ele se depara com a imagem do Cristo, a grande luz. E aí o Cristo pergunta para ele: Paulo, por que me persegues? Que, na verdade, o símbolo, a imagem, a metáfora dessa pergunta do mestre se você é o escolhido, se você é tão importante para mim e ainda não sabe, por que você está nesse desespero todo? E aí ele fica cego, cai do cavalo, é levado até um povoado próximo, e Jesus então aparece neste povoado para Ananias e diz para Ananias o seguinte: Ananias, está chegando um cara aí que eu quero que você acolha e ajude. E aí Ananias pergunta: mas quem, Senhor? Paulo. Ananias, não, pelo amor de Deus, esse cara é um sanguinário, vai me matar. E Jesus então diz para ele, nesse momento: ele vai levar o meu nome aos 4 cantos do mundo. Acolha, cuide dele. Num determinado momento ele vai enxergar. E é isso que acontece. Ananias acolhe o Cristo, ele passa por esse momento de torpor, recobra a visão,
E aí ele começa a entender que Jesus é Jesus. E ele abraça o mestre. Mas, vamos lá, vou fazer uma pergunta boba para vocês. Eu não tenho nada como pão e arroz todo dia. E de repente a minha vida muda. Eu começo a comer picanha, feijoada, hein? Comida boa. A vida muda. Eu vou lembrar da vida ruim que eu tinha? Não. Vou me lambuzar, hein? Naquela bonança. Mas se for o contrário, é alegria ou sofrimento? Sofrimento absoluto. Então, olha aqui, quando você leu o texto sobre Madalena, Madalena toda encantada ali por aquela vida de luxúria, de prazer, ela abandona e segue o mestre, né? Eu fico pensando na dificuldade que foi para Paulo abandonar o poder, abandonar a riqueza, abandonar o prestígio em nome daquele que ele perseguia. Porque não é só um arrependimento, é você abrir mão de todos os seus valores. E aí tem uma outra questão que me chama muito atenção em relação a Paulo, né? Que é o seguinte: ele perde todo o prestígio diante do Sinédrio, diante dos parceiros. Ele abraça o Cristo, mas ele não é aceito pelos apóstolos. Os apóstolos não acreditam na transformação dele. Então, assim, ele perde tudo. Ele perde tudo. E qual é a decisão que ele tem? Ele vai para o deserto, ele aprendeu desde pequeno o tear, ele vai para o deserto, fica lá no deserto. Eu não consegui chegar a um tempo de duração de 2, 3, 4, 6 anos. Não diria aqui quantos anos foram, mas ele vai e ele volta efetivamente transformado. E ele vai ser o grande garoto propaganda do Cristo. Nessa perspectiva, gente, eu fui buscar... olha que coisa interessante. Paulo andou 24.780 quilômetros. 24.780 quilômetros. É uma quilometragem bastante, né? Sem carro, sem avião, metrô, BRT, nada. Ele andou. Em alguns momentos, ele tinha ajuda de barcos, mas essa ajuda de barcos é pouquinha. Ele andou pra caramba para levar a informação do mestre. Aí, eu fui fazer mais uma pesquisa. Essa aqui, eu não sei se ela está completamente correta não, tá? Mas diz o Google que, respeitando a circunferência da Terra, uma volta inteira seria de 40 mil quilômetros. Caramba, se dar a volta à Terra, ao planeta, seria de 40 mil quilômetros, se ele andou 24.780, ele andou quase 60% do planeta. Para levar a palavra do mestre. Com um detalhe, não encontrou Jesus. Não apertou a mão de Jesus, não tocou a veste de Jesus, não olhou para Jesus. Ele nasce entre 5 e 10 anos depois da morte do Cristo.
admirar. Eu não vejo outra possibilidade senão não admirar esse cara chamado Paulo. E aí eu tenho uma outra página que significa entender de verdade essa imagem de Paulo através do livro Caminho, Verdade e Vida, e eu vou pedir licença para ler para vocês porque é muito profunda, eu não conseguiria traduzi-la. E se intitula Mãos Limpas. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, capítulo 74. O Evangelho não diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Aqui eu tenho um problema. Paulo não matou vários cristãos? Como ter mãos limpas? Olha como é que Deus é bom, né? Assim, tem um pretérito lá que ele vai pagar, eu não sei como. É ele com o Papai do Céu. Mas fato é que num determinado momento essa transformação ela é tão valorosa, ela é tão substancial para os ideais cristãos, que ele consegue limpar as mãos através da ação, da coisa boa. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva, ou seja, todos nós temos essa oportunidade. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante, aquele que vai, aquele que anda, aquele que faz. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Que trabalho teve que desempenhar dia a dia para ser melhor? Não foi isso que o Milton Nascimento acabou de cantar aqui para a gente? Foi isso, gente. Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Ou seja, o Pai opera por nós. O Papai do Céu espera da gente que a gente faça o nosso pouquinho. E que esse pouquinho seja de verdade. Vocês devem saber, o Vinícius é especial, e todas as vezes que eu coloco o boletim do papai, eu penso que nota ele me daria. Eu acho que há uns meses atrás ele me daria uma nota muito ruim. Mas eu estou me esforçando muito para que essa nota melhore. Eu estou fazendo recuperação paralela, estou entregando os meus trabalhos em dia. E às vezes eu fico pensando assim, caramba, por que é comigo, né? Por que é comigo? Porque eu posso.
Porque em sendo pai do Vinícius, eu sou muito melhor em outras facetas da vida que eu vou perambular. É o desafio constante de ser melhor, vencendo todas as mazelas que eu trago dentro de mim. Gente, se vocês soubessem o que eu penso, vocês não permitiriam que eu estivesse aqui. É verdade. É verdade. Mas o quanto nessa engenharia toda a espiritualidade é benevolente, né? Porque na tentativa da melhora, entendendo os meus fracassos, os meus demônios, que eu procuro ser melhor para estar aqui, para pelo menos fazer uma conversa digna com vocês. Antes de falar para vocês, eu estou falando para mim. É difícil pra caramba. Mas é isso. A gente pode. Até porque, eu vou repetir, a gente fez lá um acordo lá em cima e assinou uma promissória, né? Vou descer. Estou precisando, vou descer. E aí, bate no peito, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter que aturar aquela menina lá no... Menina, lá na sopa, né? Eu vou ter que... Aquela evangelizadora que fica de férias até início de abril, a gente vai... É isso! É nesse movimento, sim. E muitas das vezes a gente fala assim, eu tenho um amigo que diz assim, cara, trocar de mulher é trocar de problema. É uma colocação muito machista. Mas assim, é muito profunda, né? Trocar de mulher é trocar de problema. Porque se a gente tirar o machismo, a gente fica só com a ideia de que toda relação tem problema. Seja ela qual for. Com o amigo, com o primo, com a esposa, com o marido, com o chefe. A gente precisa encarar e fazer o melhor. Porque nesse quesito a gente é campeão, né? A gente terceiriza pra caramba, né? A culpa é sempre do Brenner, né, Paulo? É isso. Terceirizar é mole. A gente joga para o outro, a culpa é do outro, mas você não faz. E não faz porque o outro não fez. Quando, na verdade, você, porque já entende um pouquinho mais, poderia ter feito. E se tivesse feito, teria incentivado ele ou ela a fazer melhor. É isso. Parceria. Parceria. Primário. Só me dizer. Calma. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar. Você já viu? Só um detalhe. Num determinado momento, eu esqueci, estava ali programado e eu esqueci. Num determinado momento, Paulo, que já vinha incomodando demais, se deixa aprisionar. Ele é preso, condenado, né? E será decapitado. O interessante é que ele, nesse período ali, em que ele está na cadeia, ele faz várias coisas. Dá várias informações para Tiago. É isso, Breno? Me ajuda, Breno. Pelo amor de Deus. Bom, ele dá várias dicas para um apóstolo ali que está ali registrando as informações dele. Vai ter volta, tá? É que eu não sou muito puro, então vai ter volta. Mas tem um detalhe interessante aqui. O soldado o soldado descobre Paulo. E ele fica encantado, e ele começa a andar às tardes com Paulo, ouvir Paulo. Então tem um momento, esse soldado até é forte, tem um filme na Netflix, que é Paulo, o Apóstolo, que mostra essa cena, né, desse soldado levando Paulo para ser morto, né, para ser decapitado.
E ele está destruído porque ele entende que Paulo, ele é um homem bom, que ele, por que ele será morto, né? E ele pergunta, é isso mesmo? Tipo, a gente pode fazer alguma coisa, tentar uma outra... Não, é isso mesmo. E ele se entrega, e ele é decapitado. Então, esse é um trecho de uma conversa dele no filme. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço. Quando o reino de inferno, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Quando é que a gente vai viver para essa expansão infindável de mar? Quando é que a gente vai entender de verdade que a proposta doutrinária é a nossa transformação honesta, plena? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, diz o seguinte: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser, vai ser se quiser, pode ser fiel cooperador dele. Até agora temos sido pesados à economia da vida. A gente tem feito muito pouco. E aí, no finalzinho dessa página de Vinha de Luz, tem uma reflexão que eu acho maravilhosa. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, ou seja, de tantos conhecimentos e informações que já nos chegaram, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do nosso Divino Mestre. Jesus pergunta para a gente: o que fazeis mais que os outros? Então Paulo, na sua grandeza absoluta, diz: nesse momento, Senhor, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que a gente faça um esforço um pouquinho maior para deixar que o Cristo viva e frutifique em nós. Que Deus nos abençoe.